Fala, meus otakus, otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Gabimaru, Sagiri e outros sobreviventes do massacre no coração de Shinsenkyo. Mal conseguiram respirar após os eventos traumáticos da primeira temporada, no entanto, eles são forçados a retornar ao inferno. A ilha está agora ainda mais perigosa, tomada por bestas taoístas e novos rivais, que também buscam o cobiçado elixir da vida. O cenário se torna um campo de batalha brutal entre condenados, carrascos e os habitantes monstruosos da ilha. Os personagens se envolvem em pactos frágeis em meio a cultos insanos e mistérios mais profundos da ilha, o que força Gabimaru a tomar uma decisão crucial: romper seu destino de ninja assassino e lutar por sua liberdade ou cair na selva que devora heróis. Estou falando de Paraíso do Inferno, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o time do Asa, né, o pessoal ali, o Asa, o Toma, o Fuchi, o Tamiya, né, eles estavam ali tentando enfrentar Talfa e Jufa. Os dois, eles tinham meio que feito uma fusão, né, se transformado e meio que feito uma fusão, mas o Asa queria fazer as coisas sozinho, pois Urien acabou mostrando para ele o futuro que seu irmão Toma, né, iria ter, que ele iria morrer naquela batalha tentando proteger o Asa. E ele não queria isso, ele não queria que isso acontecesse com seu irmão. Por isso ele não queria que seu irmão entrasse na luta. Mas ele acaba fazendo isso, pois o Fuchi tinha tido uma ideia. O próprio Toma acaba entrando no meio da luta, porque o Fuchi tinha tido uma ideia, pois ele tem uma afinidade com o tal da Talfa, né? E com a ajuda, e por isso ele poderia meio que selar e assim conseguir meio que deter e derrotar a Talfa de uma vez. E com a ajuda do Toma, ele meio que sincroniza, né, ali, e consegue cortar os dois. E vendo que ele estava agindo como uma pessoa normal, discutindo, fazendo amizade e tudo mais, o Asa acaba tendo uma ideia de como acabar com aquela luta de uma vez por todas. Mas o Tamiya acaba falando que ele iria eliminar aqueles monstros sozinho. Mas o Asa consegue meio que manipular ele para que ele pudesse, para que ele ajudasse na batalha. E acabam se dividindo em equipe. O Toma e o Fuchi cuidariam da Talfa, enquanto o Asa e Tamiya iria cuidar do Jufa. Mas eles meio que tinham decidido, né, que partir para a defesa. Eles meio que viraram do avesso e tudo mais. Mas quase que o plano tinha ido do jeito que eles tinham planejado, né? Quase que ele fica emotivo, né? Quase que o plano não tinha ido, né? Porque ele acabou sendo jogado e seu irmão Toma tinha se ferido, né? Tinha entrado na frente, mas se ferido só no ombro, foi só de raspão praticamente. Mas vê que ele queria continuar com o plano, então eles partem para cima. E com a ajuda do Tamiya, eles conseguem meio que dividir os dois, porque o Tamiya consegue meio que fazer um ataque de espada que ele consegue meio que dividir ali a água, ali como se fosse Moisés, né? Vamos usar o exemplo do Moisés. Moisés é potente, cara. Deus, no caso. Deus e Moisés. Moisés só foi instrumento de Deus, né? E ele consegue meio que dividir os dois, né? Só que aí, com essa divisão, eles acabam meio que fazendo o que eles teriam que fazer. O Toma e o Fuchi, eles cortam ali o Tenden, né, que é o ponto fraco da Jufa, né, o ponto fraco dos gurus celestiais, né, que é o Tenden. O Tenden fica ali na área do umbigo, então praticamente eles cortam o umbigo ao meio, né, eles cortam o corpo ali e conseguem meio que eliminar a Jufa, a Talfa. Mas o Asa não tinha como finalizar o Jufa. Por quê? Porque ele não tinha a capacidade que o Fuchi tinha para meio que selar ou meio que anular os poderes do Jufa, né? Meio que selar o Jufa, mas ele tinha uma carta na manga. Ele acaba tirando um líquido que tinham mostrado para ele e jogado em cima do Jufa.
o que acaba matando ele. Ele morre ao lado de um pêssego, né? Um pêssego que parecia ser a Talfa, né? Que diria ser a Talfa. Enquanto isso, a Sagiri e a Mei, eles chegam no local que estava rolando o ritual, né? Que estava fazendo tudo. Mas a pessoa que estava lá não era o Rien, era um outro guru celestial. Pois ele tinha saído para planejar o seu plano final, que acaba sendo explicado. Ele tinha infectado algumas borboletas, alguns larvas que estavam fazendo a transformação, a mutação para a borboleta, e eles iam mandar lá para a ilha da onde o pessoal ali veio, né? A turma, os criminosos, os carrascos e tudo mais, para meio que criar ali o coisa deles serem imortal, aquela planta que eles usam, né, para serem imortal. Então, se a Sagiri fosse para lá, ela iria morrer mais rápido. O cara já deixa avisado para eles não irem, que eles poderiam ir, mas iriam morrer, né? Ela iria, mas ela iria morrer, né? E um dos aliados da Sagiri estava fazendo um teste para saber se ele conseguia matar um guru celestial sem precisar da tática que eles tinham planejado, né? Usar os poderes do Tal, né? Que eles tinham uma afinidade para eliminar de uma vez, sei lá, a pessoa será um dos os poderes do guru e tudo mais, né? Só que ele acaba cortando várias vezes para saber se dá para impedir a regeneração da pessoa, né? Para ver se dá para impedir a regeneração. Calma aí um segundo. Ação dele. Só que, né, ele quase acaba morrendo nesse processo. E a pessoa que tava, que considera ele um mestre e tudo mais, tava meio complicada. Ela tava com medo de perder ele. Ela tenta entrar na frente e o guru acaba chamando ele de louco, de lunático, de disso e daquilo. Mano, e ele tava praticamente cansado, quase morrendo. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.